Aleluia. Senhor, nós estamos na tua presença. Nós escolhemos estar aqui na tua casa essa manhã. E nós te louvamos porque isso é um grande privilégio, Senhor. Enquanto tantos estão caminhando para a perdição, nós escolhemos a boa parte, que é estar, Senhor, aos teus pés, louvando ao teu nome, porque tu és, Senhor, o Deus da nossa salvação. Tu és, Senhor, a nossa canção, o nosso louvor, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por um dia o Senhor nos ter atraído a Ti, Senhor, e ter nos feito Teus filhos, Senhor. Peço a Tua bênção, Senhor, sobre nós, que o Senhor continue no nosso meio se movendo, tocando em nossos corações, falando conosco, Senhor. Nos ajuda essa manhã, Senhor. Fala conosco, transforma as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Pode se sentar. Obrigado, grupo de louvor. Bom dia. Paz seja com todos, amém? Queria desejar para vocês um feliz ano novo, amém? E nós vamos falar disso hoje, né? Ano novo, vida nova, coisas novas. Amém? Quando o ano vira, do dia 31 para o dia 1º, né? A gente sabe como que é, né? Eu acho que é um momento que a gente começa a fazer conta, né? Fazer a contabilidade de como que foi o nosso ano. O que a gente fez de bom. O que a gente colheu de bom, o que a gente deixou de fazer, o que a gente fez que não foi tão bom assim. E a gente faz essa contabilidade todo mundo. E engraçado é que a gente sempre fica no vermelho, não é? É assim, né? Não tem jeito. E aí a gente começa a fazer aquelas resoluções de ano novo. Já ouviram falar disso? Né? Senhor, não fiz isso esse ano, faz tempo que eu não faço, esse ano eu vou mudar, não é? Eu preciso emagrecer os 4 quilos desse ano, os 4 do outro ano passado e mais 5 que eu ganhei, não é assim? Gente, presta atenção nisso, como até nisso o comércio se aproveita um pouquinho da gente, né, das nossas resoluções. As academias dos bairros, elas fazem promoção, olha, faz sua inscrição aqui em janeiro, vai ter uma promoção, vai ter um pacote, né? Tem uma pessoa que eu conheço, que eu não vou falar o nome, que o ano passado fez essa promoção que era R$ 9,90 por mês, e essa pessoa só foi na academia no dia de fazer a inscrição. Depois ela não foi mais. Ela voltou no dia que ela foi cancelar, porque estava caindo todo mês no cartão. Ela falou, não, deixa, né? Não vou lá. Então, a gente faz algumas resoluções para mudar a nossa vida, não é verdade? Eu quero falar disso com vocês. Mudança de vida, tá? Coisas que precisam mudar na nossa vida. A gente ouve bastante falar assim, não, se você quer ter resultados diferentes do que você teve até agora, você tem que fazer plantações diferentes, semeaduras diferentes também. É verdade isso, né? Você só vai colher resultados diferentes quando você agir de forma diferente também do que você tem agido. Porque se você continuar a mesma pessoa fazendo as mesmas coisas, a sua colheita será sempre a mesma. Então, as mudanças são necessárias. Aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente começa a fazer, precisa mudar, né? Então, ano novo, vida nova, né? Essas mudanças que a gente acaba decidindo fazer, elas meio que se tornam uma obsessão para a gente por exatos 31 dias de janeiro, né? Precisa emagrecer. Isso aí é pessoal, para todo mundo, né? Mas para os crentes, tem uma resolução que a gente faz. Preciso ler a palavra de Deus, é ou não é? Né? Então, aqueles planos de leitura bíblica em janeiro, ó, funciona, né? Dá tudo certo e a gente segue. E às vezes falha um dia, no outro dia você lê 2, ou lê 2 antes do dia, para que se tiver alguma falha, você ficar em dia ainda com a tua leitura.
E a gente é assim, né, Senhor, ó, esse ano que passou, como eu falei, a gente faz a conta e a gente vê, estou no vermelho com Deus, estou devendo. Este ano vou participar dos cultos de ensino. Vocês não fizeram essa resolução, né? Estou aqui para incentivar vocês. Amém? Este ano vou participar dos cultos de ensino. O Senhor precisa trabalhar em nossas vidas e Ele age de acordo com a palavra dele. Então, se a gente conhece a palavra de Deus, a gente começa a ter uma noção melhor do que Deus está fazendo nas nossas vidas, né? Então, a gente quer mudanças na nossa vida, mas a gente não quer mudar, não é verdade? Muitas vezes, né? Mas, irmãos, o fato é de que todas as pessoas mudam ao longo da vida, né? Quando você chega lá para os seus 50 anos, mais ou menos, você não tem a mesma disposição de quando você era jovem. Você não aguenta mais virar a noite inteira acordado, como você fazia, né? Com seus amigos, ficar na rua o tempo todo, ir para festa, ir para balada. Você não aguenta mais, você não quer. Você quer ficar em casa descansando todo dia, você não quer sair. A gente vai mudando conforme o tempo vai passando. Isso aí é normal, né? Então, festa, tem gente que fala, nossa, festa, não me chame para festa, né? Porque a gente muda, né? As crianças vão mudando. Aquela criança que era bem bagunceira quando é pequena, né? Eu tenho uma pessoa na minha casa, assim, um dos meus filhos, ele era bem agitado, bem bagunceiro. E aí ele foi crescendo, ele foi mudando, se tornou uma pessoa calma. Então, as pessoas mudam, a mudança, ela acontece, ela é intrínseca à natureza humana, tá bom? Nós precisamos das mudanças. Os filhos crescem, os filhos mudam de casa, os filhos formam suas famílias, né? E a gente tem que aceitar as mudanças, tem que respeitar as mudanças. Tem pai e mãe que ficam felizes com isso, tem outros que nem tanto, né? Tem pai e mãe que acha que ele só mudou de endereço e não, né? E continua a mesma coisa, e vai ser sempre a mesma coisa, e quer continuar controlando a vida do filho, né? Então a gente precisa aprender a respeitar as mudanças nos outros também, tá? A gente tem que aceitar. Às vezes as coisas mudam, as coisas desmudam, né? Volta a ser o que era antes, e a gente tem que acompanhar tudo isso aí, né? As mulheres, elas passam por uma mudança muito radical, né? Na época do climatério, muda tudo, a gente se transforma, né? O que às vezes você olha para você e fala, meu Deus, não me reconheço, não sou eu ainda, né? E a gente vai mudando, né? Nosso corpo muda. Tem coisas que a gente precisa rejeitar ainda, que são contra a palavra de Deus, mas tem coisas que a gente tem que entrar no barco e deixar rodar, né? As coisas mudam, tá? O mundo mudou, nossos desejos mudam, nossos gostos, né? Tem coisa que você gostava quando você era jovem, que hoje você não gosta mais. Tem comida que você apreciava, que hoje você não aprecia mais. Então, a mudança, ela acontece, quer a gente queira, quer a gente goste ou não. As mudanças precisam acontecer. Eu quero ler com vocês Romanos 12, 2. A palavra diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A Bíblia nos ordena a transformar a nossa mente, né? O que é essa transformação? É uma mudança radical na maneira de pensar e de viver. Precisamos mudar, precisamos transformar, tá bom? Então, como eu falei para vocês, as mudanças acontecem, alguns aceitam bem, outros nem tanto, mas as mudanças acontecem. O ser humano muda. Só existe um que não muda. Quem é? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A Bíblia diz que em nosso Deus, né, não há mudança nem sombra de variação. O Senhor te ama em todo tempo. O Senhor está com você em todo tempo. E o Senhor nunca vai te decepcionar.
Amém? O Senhor não muda, o nosso Deus não muda, bom? E existe um processo de mudança que a gente precisa conhecer e precisa trabalhar na nossa vida, para que a gente se mova nesse mundo, né? O ser humano, ele foi formatado de tal maneira que ele precisa se mover. Nós não podemos ficar parados, né? A gente não é planta, não é árvore, né, que fica parado. Nós precisamos nos mover. E Deus nos formatou dessa forma, tá bom? Algumas vezes, em algumas áreas da nossa vida, precisamos de mudanças. Eu acho que, se eu perguntar para vocês agora, tem coisa que precisa mudar na sua vida? Levanta a mão quem precisa, só para eu não ficar... Ufa, que bom, né? Então, né, acho que essa palavra é para nós, amém? Deus mesmo promove algumas mudanças quando a gente se recusa a mudar. Essa é a parte difícil, né? Que a gente não quer mudar e o Senhor mesmo vai promover algumas mudanças, né? E muitas vezes não vai ser fácil, mas a gente precisa enfrentar esse momento de mudança, encarar esse momento de mudança para que a gente possa crescer e o Senhor possa nos levar a lugares novos onde Ele quer nos colocar. Então, assim, quando está mudando alguma coisa na tua vida, que você sente que Deus está mudando, Deus está mexendo, enfrenta. Entra, pede ajuda do Senhor e caminha com fé e com força no nosso Deus, porque Ele está nos levando para lugares que Ele planejou para a gente. Amém? Então, é sempre melhor o que Deus planejou. A Bíblia diz que o Senhor tem planos de bem ao nosso respeito. Amém? Para nos dar um futuro e uma esperança. Então, precisamos confiar no nosso Deus, tá bom? A mudança, muitas vezes, ela pode ser assustadora. Por quê? Porque a gente gosta de controlar, não é verdade? Eu gosto de ter o meu ambiente controlado, eu gosto de saber o que vai acontecer, eu gosto de entender o próximo passo para eu não me sentir perdido. E às vezes a mudança deixa a gente meio atordoado, meio assustado, porque a gente não tem controle. Às vezes Deus muda a situação, né? Deus pode nos surpreender, a Bíblia diz que Ele é um Deus de mistérios, né? Então Ele pode nos surpreender, Ele está escrevendo a nossa história e Ele não está revelando como vai ser lá na frente, Ele vai dando uma porção a cada dia. E quando a gente se move em fé, né? Quando a gente vai confiando no Senhor a cada dia, a gente chega no lugar que Ele planejou para a gente olha para trás e fala, era isso que Ele queria, não tinha entendido. Se você lê a Bíblia, as coisas que aconteceram, né? Não chega no final, começa a ler e vai caminhando como se você fosse aqueles personagens, né? Deus revela um pouquinho, ó, faz o que eu estou mandando. Abraão, sai dessa terra aí. E Abraão sai. E Abraão anda. E aí as coisas começam a acontecer. E Deus vai dando porções de revelação a cada dia. Um dia, Abraão olhou para trás e falou, o Senhor me tornou pai de multidões, como ele tinha planejado. Embora ele tivesse tido um filho só com Sara. O Senhor fez com que a palavra dele chegasse até nós, porque Abraão realmente se tornou o pai de multidões. Amém? Então, a gente tem que confiar no Senhor. No Senhor ele tem que estar aberto o tempo todo para o que Ele tem para fazer. Porque quando você confia, mesmo no meio, né, desses sustos que você leva, você encontra a paz. Não adianta ficar perguntando, Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Né? Que a gente faz isso o tempo todo, né? Por que eu estou passando por isso agora? O que eu fiz? Eu olho para a minha vida, não tem nada errado, eu não pequei contra o Senhor. Por que eu estou passando por isso? Deus dificilmente vai responder aos nossos porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Mas Deus vai se agradar quando você disser, Senhor, eu confio. Não estou entendendo, mas eu confio em Ti. Amém? Então, a gente, como eu falei, a gente foi considerado, é igual fase de videogame, né? Tem sempre pastor que gosta de falar isso, né? A vida da gente é igual fase, a próxima sempre é mais difícil, né? E a gente vai vivendo por fases, a gente vai se movendo em fases, e o Senhor vai acrescentando sabedoria, experiência, vivência em cada fase que nós passamos. É assim que o Senhor trabalha entre nós, né? Então, a gente vive, o ser humano vive sempre esperando alguma coisa. A gente espera mudanças, né? A gente vai lá, quando vai jogar no fim do ano, 6 números, né? A gente quer uma mudança, não é? Esse tipo de mudança todo mundo quer, né? Recebeu 600 milhões lá
da Mega Sena, já fez até os planos, estou preparado, Senhor, teu servo está preparado. Nós queremos esse tipo de mudança na nossa vida, a gente sempre anseia. Então, cada fase que eu estou, eu anseio por algo melhor. Aí, quando eu alcanço esse algo melhor, eu já acho outra coisa para querer, para me preocupar. O ser humano é assim, a gente quer mudança, a gente só não quer mudar. Então, a gente precisa aprender, mesmo quando a situação de mudança for meio difícil, a encontrar o contentamento que a palavra de Deus nos orienta a ter em todas as situações. Vamos ler essa passagem bem conhecida? Filipenses 4, do 11 ao 13. Filipenses 4, do 11 ao 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque Paulo estava falando de ofertas de dinheiro, tá? Pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. As fases que ele passou, olha as mudanças que ele enfrentou na vida dele. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Passamos por mudanças, passamos por fases, por situações fáceis e por situações difíceis, mas o segredo que o Senhor quer que nós aprendamos é ter contentamento e confiar no Senhor, que Ele está conosco em todas as fases, em todas as situações que nós passarmos. E se Ele mudar, Ele estará conosco. Se a situação parecer difícil, o Senhor estará conosco. Se for uma situação melhor de fartura, o Senhor continuará conosco, porque nele não há mudança nem sombra de variação. Amém? Então, a gente tem que entender que qualquer situação que a gente estiver passando, o Senhor nos ama com amor profundo, com amor verdadeiro e perfeito. A gente tem que estar ciente, mesmo no meio de situações difíceis, que o Senhor pode estar querendo usar a nossa vida para abençoar outras pessoas. Às vezes Ele te coloca numa situação difícil para você abençoar outras pessoas. Imagina José lá no Egito, foi acusado injustamente, foi levado, primeiro teve a inveja dos irmãos, venderam ele como escravo, foi acusado injustamente, levado à prisão, abençoou a muitos, todo lugar que esse homem ia, ele abençoava. E as fases de José foi assim, né? Tchum, 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 né? Ele passou por situações difíceis, até que Deus o elevou ao segundo homem mais poderoso do Egito. Então, ele teve uma fase de aprendizado, ele precisou ser humilhado, ele precisou ser levado para uma terra distante, porque Deus tinha um plano que ele não enxergava. Como eu falei para vocês, nós não temos a completa revelação do que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Então, às vezes, irmão, não desanima se a situação estiver difícil, se a fase estiver dura de enfrentar. O Senhor tem um plano bom para você. E o Senhor vai te elevar no momento oportuno, no momento que você aprender, no momento que todos os recursos estiverem armazenados lá no tesouro do Senhor, Ele vai abençoar a tua vida. Então, não desanime, diga, eu confio em Ti, Senhor. Amém? Ele quer que nós prestemos atenção em quem está ao nosso redor e Ele quer dirigir os nossos olhos para as necessidades, para aqueles que nós podemos abençoar, para aquilo que nós podemos aprender em situações difíceis. Bem? Então, você sente que algo precisa mudar na sua vida? Você sente um incômodo aí no teu coração? Você sente que você tem uma sensação de insatisfação, de Senhor, preciso mais, preciso mudar, não está legal do jeito que está? Eu acho que todo mundo, né? A gente sente assim. Às vezes, irmãos, a gente está numa situação de, como os coaches dizem, né, de zona de conforto, né?
Eu falo às vezes para minha filha, você tem que sair da zona de conforto. Ela, mãe, por que que eu vou sair da zona que eu tô confortável? Né? Se tá confortável, me deixa aqui, né? E assim, é verdade o que ela fala de um lado, e às vezes eles querem forçar a gente a sair de uma situação que só Deus pode tirar a gente dessa situação, né? Zona de conforto, é que eu tô me sentindo bem. Mas às vezes, irmãos, o riacho seca. Essa zona de conforto, ela acaba. Vocês lembram da história de Elias? Elias levou uma mensagem para o rei, olha, Deus vai cerrar o céu, vai ficar anos sem chover, e o céu só vai dar chuva de novo quando a palavra do Senhor permitir, quando Deus falar, agora chove. Ele deu essa notícia para o rei e fugiu, foi junto lá para um riacho, riacho de Querite. A Bíblia diz que ele ficou algum tempo naquele lugar, e ele bebia da água que corria do riacho, e os corvos vinham e traziam alimento para ele todo dia, de manhã e de noite. Ele era alimentado. Ele estava numa zona de conforto. Ó. Dei a mensagem, fugi, porque não sou bobo, né, de ficar na frente do rei. E estou num lugar sendo alimentado. Era a perfeição viver naquele lugar? Não era. Viver longe de todo mundo, isolado num lugar, né? Sei lá como que era, se ele tinha cama, como que era a vida dele ali, mas ele estava alimentado. Então, assim, ele tinha o básico para viver e ele estava ok. Aí Deus falou para ele, chega, riacho secou. Às vezes o riacho seca para gente. Você está no emprego ali, ganhando o que dá para você pagar suas contas, não sobra nada. E aí, de repente, acontece alguma coisa, a empresa passa por uma dificuldade, há um corte na empresa e a pessoa é mandada embora. E aí o riacho seca, né? E aí Deus falou assim, Elias, vou te promover. Você vai lá para Sidom e você vai encontrar uma viúva. Ele falou, opa, agora melhorou, né? Pelo menos vai ter casa, cama, um teto, vai ter comida. Gente, ele chegou lá, a promoção de Deus não foi bem uma promoção, foi um rebaixamento. Porque ele chegou lá, ela era viúva, pobre, deprimida e suicida. Ela falou, olha, ele falou, dá um pouquinho, ela falou, não tenho o que dar para comer para você. Eu vou comer isso aqui com meu filho, esse último bolo que eu vou fazer com a farinha e com azeite, depois a gente vai morrer. Então, Deus tirou ele da zona de conforto e a promoção que Deus deu para Elias, na verdade, foi um rebaixamento. Mas Deus estava usando aquela situação de rebaixamento que ele estava para abençoar outras pessoas. A Bíblia diz que não faltou azeite e não faltou farinha na vida daquela viúva. Amém? A gente tem que abrir os nossos olhos. Tem gente, às vezes você não vai ter dinheiro para ajudar, mas você tem a maior riqueza de todas, que é a palavra de Deus. Você pode abençoar pessoas que estão ao seu lado, vivendo situações semelhantes às suas, e falar do Evangelho, que é a boa notícia que o Senhor tem para o mundo. Amém? Isso sim é uma promoção da parte de Deus. E mais para frente, Deus usou Elias e ele foi abençoado. Então, às vezes, irmãos, o nosso riacho seca, né? A nossa promoção vira um rebaixamento, mas o Senhor quer usar essas coisas para nos levar para lugares que nós jamais imaginamos estar. Como eu falei para vocês, José foi para uma situação de completa seca no riacho da vida dele, mas Deus elevou ele para lugares que ele nunca imaginou que estaria. Eu acho que ele imaginava, ó, meus irmãos, meus pais vão se rebaixar a mim, mas aqui na minha terra, dentro da minha família. E Deus queria muito mais. Deus queria salvar uma nação através da vida de José. Então, os planos do Senhor são sempre maiores do que os nossos. Amém? Às vezes, irmãos, a gente só precisa ficar parado e esperar a direção que Deus tem para a nossa vida. Amém? Muitas vezes nós precisamos mudar, a gente vê, ó, tem coisa que precisa mudar na minha vida, que está errado, que não está dando resultado, que eu estou sempre igual o povo no deserto, rodando e não chego em lugar nenhum. E aí a gente fica, algumas vezes fica triste, fica bravo,
coloca a culpa nos outros, porque a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, não é? A gente se afunda em autopiedade, estou nessa situação, não consigo sair. A gente fica pensando no problema, pensando no problema, pensando no problema, querendo achar o culpado, com raiva, com tristeza. E alguns, poucos, se levantam e assumem a responsabilidade pela mudança na sua vida. Nós somos esses poucos, amém? Nós precisamos ser esses poucos, precisamos ser aqueles que decidem mudar, amém? Muitas vezes a gente reclama de falta de tempo, a gente não produz porque não tem tempo, às vezes não produz nem riqueza, porque não tem tempo, eu não tenho tempo, né? E quem que administra o tempo da sua vida? É alguma força externa que administra o tempo da sua vida? Fala eu. Eu administro o tempo da minha vida. Eu fico reclamando, não tenho tempo, não tenho tempo. É verdade, às vezes a gente tem muita atividade, muita coisa para fazer e não sobra tempo para o que é importante. A gente acaba se perdendo. E aí a gente fala, Senhor, eu quero ter tempo para ler a tua palavra, eu quero ter tempo para ir no culto de ensino, eu quero ter tempo para visitar meus irmãos, orar por eles, mas eu não tenho tempo, Senhor. Não tenho tempo. E Deus, Ele deu 24 horas num dia para todo mundo. E tem gente que consegue. Por que eu não consigo? Porque eu não sei administrar o meu tempo. Então, vai lá uma sugestão. Vamos fazer uma lista de todas as nossas atividades? Faz a lista aí. Tudo que eu faço, desde a hora que hora eu acordo, tudo que eu faço que vai tomando meu tempo, consumindo o meu tempo. Depois você ora. O Senhor me ajuda nisso. Você vai nessa lista e você começa a arriscar tudo que não produz fruto. Por exemplo, o pastor Jean falou aqui, né? Séries de TV. Por exemplo, celular. Não é verdade? Se a gente parar para pensar quanto isso aí toma de tempo da gente, e quanto eu podia estar produzindo na minha vida, na minha família, na minha casa, no reino de Deus, fazendo até atividade física, a gente vai, não tenho tempo. Não tenho tempo. Se a gente cortar tudo aquilo que não está produzindo fruto, aí depois você volta na lista e risca tudo aquilo que você está fazendo pelo motivo errado. Tudo que você faz pelo motivo errado, você vai ver como vai sobrar tempo para você. Amém? Precisamos tomar essas decisões aí, porque senão a gente fica correndo atrás do vento o tempo todo, correndo atrás do vento, correndo atrás do vento. A Bíblia nos fala de uma mudança considerável. A história de Esaú e Jacó, eu não vou ler toda com vocês, eu vou ler só uma passagenzinha. Ela nos mostra uma mudança considerável na vida desses dois homens. Eles eram irmãos gêmeos, nasceram de Rebeca, filhos de Isaac. E a Bíblia diz que eles eram gêmeos e desde a barriga eles já brigavam. Desde a barriga tinha uma luta lá na barriga da mãe deles, porque o mais novo, na hora do nascimento, que era Jacó, nasceu segurando o pé do seu irmão mais velho, do Esaú, porque ele queria passar na frente do irmão. Então, desde pequeno, ele queria ter vantagem na vida. Teve um dia que ele comprou o direito de primogenitura do seu irmão. O irmão Esaú era mais velho, ele tinha esse direito de primogenitura, de ser o primogênito. E um dia ele chegou da caça, estava muito cansado, e o irmão estava fazendo um guisado lá de lentilha. Ele falou, dá um pouco para mim. Ele falou, eu dou se você me vender sua primogenitura, seu direito de primogenitura. E ele falou, tá bom, tô com muita fome, nem quero isso, para quê, né? E aí ele vendeu para o seu irmão. Os dois erraram, né? Um errou por vender, por não dar importância para o que era importante, e o outro por passar a perna do seu irmão, aproveitar do momento de necessidade dele, de fragilidade, e vendeu aquele direito. Mais tarde, com a ajuda da sua mãe, Rebeca, ele enganou seu pai, Isaac, que o pai já estava velhinho, não enxergava bem,
ele se disfarçou de Esaú e foi lá buscar a bênção do seu pai. Por que a bênção era importante? A gente não entende muito, mas naquela cultura, naquela época, a bênção garantia para o filho que tivesse a bênção receber dinheiro, propriedades do seu pai quando eles morressem. Então por isso ele enganou o seu irmão. Ele falou, ele já estava sempre de olho no futuro, né, nas vantagens que ele poderia ter. E ele enganou o seu irmão, o seu pai, e conseguiu a bênção. O que ele faz logo em seguida? Que ele viu que ele fez uma coisa muito séria. O irmão dele ficou muito bravo com ele. Ele, ó, pernas para que te quero. Fugiu, foi para outra cidade, para outro país, né, para outro lugar. Fugiu. Ele fugiu porque ele estava com medo do seu irmão Esaú, que era o mais velho. Era o irmão que era mais forte que ele também. Então ele teve medo e fugiu. Sabe, irmãos, quando a gente faz coisas erradas na vida, quando a gente peca, a gente faz igualzinho Jacó, né? Até a gente se arrepender e consertar as coisas erradas que a gente fez, a gente só tem um caminho que é fugir, fugir e fugir. Fugir da presença de Deus, fugir daqueles que nós magoamos, fugir. E foi assim que Jacó agiu, né? Ele fugiu. Eu queria ler com vocês uma passagem que aconteceu 20 anos depois de quando ele fugiu, tá bom? Gênesis 32. Do 22 ao 28. Jacó, ele cansou da forma como ele estava vivendo, né? O nome dele queria dizer suplantador, enganador. Por que ele teve esse nome quando ele nasceu? Porque ele tentou ganhar, né? Segurando o pé do seu irmão, ele tentou passar na frente, dar uma enganada. Então Jacó queria dizer isso, o nome dele. Suplantador, enganador, pilantra. É isso que o nome dele queria dizer. E ele cansou de viver como ele estava vivendo. Ele saiu fugido da sua terra, foi para outro lugar buscar uma esposa para ele, chegou lá, encontrou-se com a família da sua mãe, e eles tinham essa dificuldade na família, que era todo mundo enganador, e ele foi enganado pelo seu sogro a respeito da sua esposa, depois a respeito do gado, muitas vezes. Ele passou uma vida enganando e sendo enganado, enganando e sendo enganado. E ele ficou 20 anos nessa situação, até que o dia ele cansou de fugir, cansou de ser quem ele era e resolveu voltar e se encontrar com Deus e acertar toda a sua vida. Ele cansou da forma que ele estava vivendo. Bem? Então, quando ele resolve voltar com a sua família, com as suas duas esposas, com mais 2 servas e 11 filhos, ele resolve voltar para a sua terra em caravana. E aí a Bíblia diz isso aqui, né? Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos para atravessar o val do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Irmãos, ele estava ali, estava voltando para sua terra, e ele já sabia, já tinha sido avisado que o seu irmão Esaú estava a caminho para se encontrar com ele. Ele tinha roubado o direito da bênção do Senhor na vida do seu irmão e também tinha comprado o direito de primogenitura. E ele sabia que o irmão dele estava muito bravo com ele, mas ele decidiu enfrentar essa situação, enfrentar o seu medo e mudar. Então ele decide, vou me encontrar com meu irmão, mesmo com medo eu vou me encontrar com ele. E ele faz o seguinte, leva a caravana e manda tudo o que ele tinha de mais precioso, que era a sua família e os seus bens na frente dele, para atravessar o rio, porque ele decidiu, nada, se o Senhor quiser levar, não tem importância, nada disso vai ter mais importância do que eu mudar a minha vida. Continua a leitura,
volta lá. Então ele mandou, né, a família na frente. Então Jacó ficou sozinho. E um homem lutou com ele até o amanhecer. Tem outra versão que fala que um anjo, com A maiúsculo, né, o próprio Deus, lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Amém? Irmãos, talvez exista alguém como Jacó no nosso meio, que cansou de viver como está vivendo, cansou de levar a vida como está levando, o tempo todo, né? E às vezes nós também lutamos com Deus, queremos fazer as coisas do jeito que nós queremos e nós oramos: Senhor, muda essa situação, muda de ideia, Senhor. Não quero viver isso aqui desse jeito mais. Quando Deus te coloca, né, em situações. E muda, Senhor, muda, Senhor. E a triste notícia, irmãos, é que, como eu falei para vocês, Deus não vai mudar. Deus não vai mudar de opinião, Deus não vai mudar quem Ele é. Quem precisa mudar é quem está do outro lado. No caso, nós mesmos. Bem? Então, a gente luta com Deus e a gente quer que Ele mude de ideia, que a nossa vontade seja feita e que dê tudo certo conforme o nosso planejamento. Muitas vezes a gente ora pelo nosso cônjuge, né? Às vezes a gente está tendo problema no casamento e a gente ora: Senhor, muda ele, Senhor, muda ele, e declara, e profetiza, e decreta, e toma posse, e determina: Senhor, muda esse homem, muda, Senhor, muda essa mulher, transforma a vida dele, olha como ele está agindo errado, Senhor, muda, ou seus filhos, ou seja lá quem for. E a gente fica orando: Senhor, muda, muda, muda. Irmãos, o outro não é seu papel, o outro não é sua responsabilidade. Deus vai trabalhar em você. A gente nunca pergunta: Senhor, eu preciso mudar? Ou está tudo perfeito comigo? A gente quer que o outro mude e não nós mesmos. A gente pede para o Senhor: muda, muda, muda. E o Senhor fala: está tudo bem com ele, não precisa mudar. Como assim, Senhor? Só tem eu e ele aqui. Se ele não precisa mudar, quem que precisa? Não é assim? A gente quer que o outro mude. A gente se esforça para mudar a vida do outro. E quando a gente pergunta para o Senhor: Senhor, né, preciso mudar alguma coisa na nossa vida? Dificilmente, irmãos, Deus vai falar: não, está tudo bem com você, está tudo certinho, 100%, você não precisa mudar nada. É verdade? Bem, nós precisamos mudar. Às vezes você vai mudar e a outra pessoa vai continuar do jeito que ela está. E está tudo bem. Porque Deus trabalha com aqueles que o buscam. Deus trabalha na vida daqueles que o buscam, que querem ter intimidade com Ele, que querem viver com Ele. Deus trabalha nas nossas vidas. A gente quer forçar a mudança no outro, quer dar ordem para Deus mudar. E Deus tem a forma, o jeito e o tempo de trabalhar com cada um. Amém? Então, às vezes a gente fica: Senhor, muda meu marido, muda meu marido. E você não quer mudar nada na sua vida. Muda minha esposa, muda meu filho. E você não quer mudar nada na sua vida. Você quer só dar ordem para Deus. Transforma tudo aqui ao meu redor, Senhor. Sendo que nós temos um trabalho a fazer. Transformar a nossa vida. Transformar a nossa mente para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus deu essa ordem. Transformem-se. Não transformem os outros. Deus só lida
conosco a respeito da nossa parte, não a respeito da parte do outro. Mesmo que ele seja sua outra metade, uma só carne com você. Então, às vezes, Deus vai mudar a sua vida e as outras pessoas vão continuar igual. E está tudo bem. Toma conta de você, toma conta da sua vida e deixe que Deus mude o outro. Ele tem o tempo, ele sabe como trabalhar no coração de cada um de nós. Amém? Então, é isso que a gente precisa fazer. Jacó passou a noite inteira lutando com aquele anjo, a noite inteira lutando ali. E ele foi audacioso, né? Quando o anjo falou, estou perdendo essa luta, vou embora. Ele falou, você não vai embora não, até que você me abençoe. Era o próprio Deus que estava ali. Era o próprio Deus que estava lutando com ele. E Deus, ele apreciou esse espírito audacioso de Jacó. Mesmo que ele fosse enganador, mesmo que ele fosse uma pessoa, né, meio sem caráter assim, Deus apreciou esse espírito lutador dele audacioso, porque ele lutou sem desistir. E ele ousou pedir a bênção ao Senhor naquela noite. Deus aprovou isso dele. E aí Deus faz uma pergunta para Jacó. Qual o seu nome? Lembra que eu falei que significava o nome de Jacó? Enganador, suplantador, mau caráter, né? Pilantra, que gosta de enganar os outros. É isso que queria dizer o nome dele. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando o anjo perguntou para ele qual o seu nome, ele respondeu: meu nome é enganador. Meu nome é suplantador. Ele teve ali uma revelação de quem ele era na presença de Deus. O que ele estava fazendo com a sua vida. Como ele tinha agido dia após dia na sua vida. Ele teve naquele momento, quando Deus perguntou para ele, quem é você? Qual é o seu nome? Ele teve que confessar na presença de Deus, Jacó, aquele que engana, aquele que quer ter vantagem, aquele egoísta, aquele tímido, aquela pessoa que não tem, né, eu estou falando de cada um de nós, amém? Aquela pessoa que não tem firmeza de propósito, aquela pessoa que desiste fácil, aquela pessoa que não tem fé, que oscila na sua vida, aquela pessoa que não é confiável, aquela pessoa infiel. Qual o seu nome diante do Senhor? Quando nós conhecemos e reconhecemos quem somos na presença do nosso Deus, é o momento em que vai haver mudanças em nossa vida, irmãos. Quando Jacó, diante do Senhor, ele reconheceu, meu nome é Jacó. É isso que eu sou. O nome sempre queria dizer o que a pessoa era na presença, né, na sua vida ali. E ele confessou diante do Senhor, meu nome é Jacó. E aí o Senhor falou para ele como bênção. O Senhor apreciou isso, a sinceridade dele na presença do Senhor. E o Senhor recompensou ele naquele momento e falou, então a partir de agora, teu nome será Israel. A partir de agora, eu mesmo vou promover uma mudança na sua vida. A partir de agora, o que era não será mais. A partir de agora, há um novo futuro para você, há um ano novo, há uma vida nova para você. A partir de agora, eu vou trabalhar na sua vida. Confie em mim. Amém? A verdade, irmãos, é a respeito muitas vezes de nós mesmos. Essa verdade que liberta é quando a gente reconhece a culpa de eu estar nessa situação que precisa de mudança. Não é do outro, a culpa é minha. Quando a gente reconhece quem a gente é, assume a responsabilidade pelas mudanças na nossa vida, por aquilo que precisa se tornar diferente, para que a gente tenha novos frutos, novos resultados. A revelação é a respeito de nós mesmos. Como eu falei para vocês, a gente quer mudança, mas a gente não quer mudar.
E esse ano, né, o pastor Marcelo começou falando sexta-feira do reino de Deus, de como é viver no reino de Deus. Esse ano, irmãos, eu creio que o Senhor vai trabalhar muito na nossa vida, revelando coisas que nós precisamos saber a respeito de nós mesmos. A gente sabe muito a respeito de muita coisa, de coisas que a gente olha no mundo, de coisas que a gente vê dos outros que vivem perto da gente, mas a gente não sabe nada a respeito de nós mesmos. Faz esse teste aí, olha para a tua vida quando você era mais novo. Os mais novos não dá, né? Mas os que têm mais experiência, olha para você 10 anos atrás, 15 anos atrás, como você não enxergava as coisas que você enxerga agora. Como você não se conhecia, não sabia do que você era capaz. E hoje você olha e fala, puxa vida, né? Como as coisas mudaram. A revelação que o Senhor quer dar é a respeito de quem você é e de quem você pode se tornar na presença dele. Você pode se tornar aquele que luta com Deus, que luta com homens e prevalece. Não que a gente tenha que sair lutando, né? Mas com o Senhor ao nosso lado, nós podemos prevalecer em todo o tempo. Amém? Então, o anjo mudou o nome dele de Jacó para Israel, e aí a mudança começou a acontecer na sua vida. Você continuar a leitura, você vai ver que ele ainda estava com um pouquinho de medo, né? Amanheceu o dia, ele estava com medo, porque ele ouviu, olha, teu irmão está vindo com 400 homens aí te encontrar, ele já tremeu na base, e foi tudo diferente. Depois desse encontro que ele teve com Deus, depois dessa mudança de identidade que o Senhor promoveu na vida dele naquela noite, as coisas mudaram. Ele se reconciliou com seu irmão, eles se tornaram amigos, ele ofereceu o que ele tinha para o seu irmão, deu presentes de gado para o seu irmão, eles se acertaram. Então, todo aquele passado, tudo aquilo que tinha ficado para trás, o Senhor deixou lá atrás, no mar do esquecimento, né? Então, o evangelho é isso, é a boa notícia, que o Senhor, ele promoveu essa grande mudança no mundo. Ele enviou seu filho para morrer por nós e redimir a nossa vida da perdição, do pecado e de nos levar para o inferno. Essa é a grande mudança que o Senhor tem. Quando nós conhecemos Jesus, nós mudamos a nossa identidade, porque o próprio Deus passa a habitar dentro de nós. Em Jesus Cristo, nós somos redimidos. Então, a Bíblia diz que o Senhor lança o seu pecado no mar do esquecimento. Quando você se arrepende, se encontra com Jesus, se conhece, entende quem você era, muda a sua vida. O Senhor lança o seu pecado lá no mar do esquecimento, porque há poder no sangue de Jesus Cristo, irmãos. Então, ele pode mudar todas as coisas na nossa vida, né? A gente entrega para o Senhor os nossos pecados e recebe de volta a justiça dele em nossa vida. Tem uma promessa lá em Isaías. Eu vou ler Isaías 61. Eu vou ler do 1 até o 8, tá bom? Porque ele mostra muita coisa, né? Se você foi injustiçado, se você foi magoado, né? O Senhor pode tornar isso daí injustiça na tua vida. Amém? Se Deus pode dar bênçãos dobradas para a gente, não o ser humano. Se você foi magoado lá atrás e você fica cobrando e achando que o ser humano tem que te recompensar, isso nunca vai acontecer. Só Deus pode redobrar a bênção que Ele tem para dar na sua vida. Olha lá. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para revelar o seu esplendor.
Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração a geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão nos seus campos e nas suas vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, serão designados ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em vez da humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará porção dupla na sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Então, irmãos, o Senhor diz que ele odeia a injustiça. Se você foi injustiçado, se você foi magoado, e se você entregar para o Senhor e confiar nele, ele vai te dar essa dupla porção. Eu não estou prometendo coisas aqui para você, eu não estou falando isso, eu estou falando que se você andar com o Senhor, essa é a promessa que ele fez. E a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir, ele zela sobre a sua palavra e ele vai cumprir. Nós precisamos confiar, como eu falei para vocês, ele se agrada quando a gente diz, Senhor, eu confio. Amém? Quando Moisés morreu, e Josué ia entrar na terra prometida, o Senhor falou para ele, seja forte, seja corajoso, toma essa terra, vai pisando. Cada lugar que você pisar, eu vou dar por possessão e por herança a você. Pode parecer passos assustadores que a gente vai dar. Como eu falei para vocês, a gente não tem a revelação toda, a gente tem só uma coisa, que é a confiança que precisamos ter no nosso Deus. Então, vai dando passo, irmão, passo de mudança, né? É importante a gente saber isso, que o Senhor está conosco. E eu queria falar mais uma coisa para vocês, né? Dentro do que eu falei ali agora há pouco, dentro da dupla, né, recompensa que o Senhor tem para a gente, quando Jó perdeu todas as coisas, vocês sabem a história. Deus permitiu que todas as coisas fossem tiradas de Jó, até mesmo os seus filhos. E teve um momento que Deus mudou a sorte de Jó e deu tudo em dobro para ele. O Senhor restituiu tudo que tinha em dobro para Jó. Que momento foi esse que aconteceu? Quando ele conseguiu orar pelos seus amigos, por aqueles que tinham magoado ele, feito mal para ele, falado mal contra ele no caso. Quando ele conseguiu orar por seus amigos, perdoar aquelas pessoas, o Senhor restituiu o que ele precisava. Às vezes, a bênção do Senhor só está retida na nossa vida, porque falta essa disposição de Jó, de orar, de perdoar aqueles que te magoaram, te feriram. Às vezes está faltando só isso para Deus liberar dupla honra na nossa vida. Amém? Vai confiando no Senhor. É difícil? Como é difícil? Se fosse fácil perdoar, Deus não precisava ter mandado seu filho. Eu queria pedir para o louvor subir aqui, os ministrantes, os músicos. Como é difícil isso, irmãos. Se fosse fácil, Deus não precisava enviar seu próprio filho para morrer por nós. Foi a atitude mais difícil que Deus tomou. Enviar seu próprio filho, entregar seu próprio filho para morrer por nós. Amém? Então, é difícil muitas vezes a gente perdoar e orar por quem nos magoou, mas talvez seja o passo que a gente precisa dar para a liberação de Deus acontecer nas nossas vidas e as mudanças finalmente chegarem. Amém? Então, Deus não vai mudar isso. Deus não vai mudar. Nós precisamos mudar. A gente precisa assumir que servimos a um Deus vivo, a um Deus que se move,
há um Deus que trabalha, há um Deus que se importa conosco. Nós não temos uma vida separada do nosso Deus, nós temos que viver como Ele quer que nós vivamos, porque a palavra diz que Ele habita em nós. Se Ele habita em nós, nós precisamos caminhar na direção das coisas que Ele nos orienta a caminhar. Amém? Precisamos dar os passos, como eu falei para vocês, para tomar a terra prometida. Às vezes o passo pode parecer assustador, mas a gente tem que confiar que o Senhor diz para Josué, eu vou ser com você. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. O Senhor está conosco. Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Amém? Ano novo, vida nova. Amém? Resoluções novas. Firmeza. Firmeza de decisão. Não seja mais como meninos levados pelo vento, que vão para todo lado. Decida viver para Cristo. Decida andar com o Senhor. Decida fazer o que agrada ao seu Deus. Decida confiar nele. Decida tomar passos de mudança. Comece por coisas fáceis, por coisas pequenas. Mas mude. E eu não quero que essa palavra sirva só para o mês de janeiro na minha vida. Eu não estou nem falando de vocês. Estou falando de mim. Eu não quero que essa palavra seja só para o mês de janeiro. Eu quero que seja para sempre, até eu me encontrar com meu Deus. A Bíblia diz que a gente vai andando de glória em glória, de vitória em vitória. Não é isso? Amém? Como eu vou andar de glória em glória, vitória em vitória, se eu não mudo nada? Se eu não busco nada? Se eu não quero agradar o meu Deus, se eu não me preocupo com as coisas do reino, com as coisas do céu, com as coisas espirituais, eu preciso me decidir a mudar. Amém? Eu preciso me decidir a mudar. A Bíblia toda ela fala de mudanças. Ela fala disso. Jesus veio para mudar, Ele mudou a história. E Ele mudou as nossas vidas. Jesus mudou as nossas vidas. Então não viva na mesmice. Não estacione. A vida não é um grande estacionamento. A vida é uma rodovia que a gente tem que caminhar, tem que andar. Amém? Precisamos nos mover, irmãos. O tempo está próximo. Jesus está voltando e Ele conta com você. Ele conta com você. Ele conta com a sua obediência, com a sua confiança. Senhor, eu confio em Ti. Não estou entendendo nada. Esse rio secou, né? Eu estou passando uma situação difícil, não queria essa mudança aqui que aconteceu, mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai levar a bom termo tudo aquilo que diz respeito a mim. Vamos orar? Senhor, nós começamos um ano no calendário, mas aqui na nossa vida, Senhor, nós continuamos contigo. Tua palavra diz que o Senhor não muda. E nós confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra e pedimos, Senhor, trabalhe em nossas vidas. Senhor, sabemos que precisamos mudar, que temos muitas coisas para mudar, rumo ao aperfeiçoamento, Senhor. Essa é a Tua vontade, Senhor, que nós estejamos crescendo, nos desenvolvendo na Tua presença. Abençoa o Teu povo, precisamos de Ti, da Tua direção. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos mostre o caminho pelo qual nós precisamos trilhar. Onde nós precisamos pisar. Como nós devemos nos portar. Senhor, nos ajuda a nos alegrarmos em Ti, Senhor. Mesmo que a situação atual não pareça agradável, Senhor. Nos ajuda a termos contentamento e declararmos que tudo podemos, Senhor, em Ti, Jesus Cristo. Abençoa o Teu povo, meu Pai, nós precisamos de Ti. O Senhor conta conosco para levar a Tua palavra, Senhor. O Senhor nos deu essa ordem. Vão pelo mundo, levem essa palavra que transforma, que muda vidas. Senhor, para nós levarmos essa palavra que muda, nós precisamos mudar também, Senhor. Nos ajuda a mudar, Senhor, nos ajuda a mudar.
Nos ajuda a guardar a tua salvação, Senhor. Nos ajuda a guardar o teu socorro. Nos ajuda a guardar a bênção, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. E coloca, Senhor, esse espírito firme dentro de nós. Para guardarmos realmente, Senhor, aquilo que decidirmos mudar, aquilo que decidirmos ser. Para guardarmos dentro de nós, Senhor, e transformarmos a nossa vida para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém.